Louvado seja o nome de Hilton José. E você está aí no Facebook do Billy Mac, tá bom? Vamos estar fazendo aí esta gravação ao vivo, tá bom? E trazendo aqui uma resposta simples, um simples esclarecimento a um comentário de um de nossos ouvintes que comentou ontem na live que está aqui embaixo e aí em cima, eu acredito, porque ela foi fixada, e nos alegramos muito com este comentário. Entretanto, entendemos que precisa, de esclarecimento, porque ele é mesmo muito empolgante. Trata-se do comentário do nosso amigo meu, Paulo Bezerra, e ele prometeu fazer um esclarecimento na live que foi postada ontem, tanto no canal A Bíblia Diz, quanto no Facebook aqui do Billy Mac, onde você está assistindo agora. E aí ele traz, um comentário muito, muito bom, uma promessa, e eu, com muita alegria e respeito a ele e a todas as pessoas que queiram estar participando diretamente conosco, com a gente, neste debate que é quase que interminável, porque as pessoas se recusam a aceitar a verdade, é quase interminável por esta causa. Mas esse discurso já está concluído. Eu não tenho dúvidas do que o divorciado, casado de novo, independentemente de que causa ou motivo tenha gerado a separação conjugal, o divórcio, aquele que se casar após o divórcio é adúltero, pela Escritura Sagrada. E ele faz uma promessa comentando da seguinte forma, com muito respeito a ele, que é meu amigo, passou lá no box onde eu trabalho, no Moda Center, alimentou-se comigo, a gente comeu junto lá um salgado doce lá, e conversamos. Eu fiquei muito feliz pelo trato que ele tem demonstrado a mim e os irmãos da igreja congregacional a qual ele faz parte. Divergimos no ponto de vista soteriológico e também no ponto de vista de divórcio e casamento. É uma divergência teológica, erudita, bíblica, mas não pessoal. Ele é meu amigo particular e eu tenho alegria por isso, mas eu discordo dele e ele de mim, quando a gente fala a respeito das coisas que divergimos, quanto à família, quanto à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, vejamos. O comentário dele é o seguinte, ele faz uma promessa: vou provar pela Escritura Sagrada. Ele vai provar que o irmão Ailton está equivocado. E ele responde a ela, também a mim, da seguinte forma: graça e paz do Senhor a todos. Minha irmã Dani, eu ouvi o relato do que aconteceu com você sobre o casamento. Sobre o casamento. Biblicamente, você não tem culpa alguma. A culpa foi do seu ex-esposo. Ponto. Posso provar nas Escrituras. Não vou fazer isso hoje, mas vou responder com toda certeza em outra oportunidade. Pode esperar. Eu aproveito a oportunidade agora, a ocasião, para pedir ao nosso irmão Paulo Bezerra e a qualquer pastor evangélico da Assembleia de Deus ou qualquer pessoa de outra igreja que queira, dentro da Escritura Sagrada, provar que a pessoa divorciada tem na Bíblia, na ótica da religião, a liberdade de se casar após o divórcio, eu estou aqui esperando. E eu ficaria muito feliz de conversar com você, de pegar seu documento. E até ele disse: não, eu não vou escrever para você não, eu vou
Eu vou escrever lá na live, vou provar na live. Porque se eu escrever para você, você botar no Google, você fica só entre eu e você. Eu vou colocar em público. Antes do senhor provar, presbítero Paulo, quero relembrar o fato de que aqui na Assembleia de Deus em Pão de Açúcar, nem o pastor da Assembleia de Deus, que é o meu pastor, a quem respeito muito, e nem os obreiros, presbíteros, diáconos e auxiliares e membros em geral, nenhum deles compareceu para provar a nós que o casamento de pessoas divorciadas tem a aprovação bíblica, tá? Então também eu quero lembrar ao senhor que em Pernambuco, as pessoas, os pastores da Assembleia de Deus Pernambuco não chegaram, não vieram para provar isso. Moisés Silva, a paz do seu irmão Ailton. Chama uma pessoa para participar no vídeo. Muito bem. Vou chamar Moisés. Eu não sei como chamar aqui não, Moisés. Depois você vem me ensinar. Beleza, meu irmão? Um abraço aí a todos. Tá dando certo a live, Moisés? Tá tudo junto aí? Bem, vamos lá. Então ele faz essa promessa. Eu estou esperando essa promessa e estou esperando essa refutação. Aí ele faz uma crítica. E nessa crítica eu quero aqui ressalvar algo muito importante. É muito fácil para quem tem um casamento ajustado ou quem nunca enfrentou algum problema de separação no casamento defender. Tudo está certo, meu irmão. Obrigado, Moisés. Essa sua interação é ótima, tá? Eu não estou vendo aqui quantos participam, quantos segundos fazem. Não sei se deu aqui um pane no celular, não sei. Não sei se a internet está bem, mas está tudo certo. Essa sua interação é muito óbvia e boa. Obrigado, meu irmão. Bem, ele diz que é muito fácil uma pessoa no casamento que não tem problemas, bem ajustado, que nunca enfrentou problema com separação no casamento, defender uma tese e até mesmo chamar um ponto de vista defender uma tese e chamar um ponto de vista contrário de falso, ponto. Ou dizer que essa ou aquela igreja é falsa. Precisamos respeitar as pessoas que entendem diferente, sem chamá-las de falsa ou de ensinamento falso. Precisamos respeitar uns aos outros. Bem, irmão Paulo, eu respeito demais, como disse, e não é hipocrisia. Agora, a discussão é teológica, a guerra é teológica e não é contra as pessoas, e sim contra a ideologia. Eu faço uma pergunta ao senhor e responda quando quiser, a mim mesmo pessoal, ou na live aí, comentários. As pessoas que são homossexuais merecem respeito pelo fato de serem homossexuais, que são consideradas cães perante Deus, grandes pecadores, como está lá em Gênesis, os sodomitas da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, não sei se é o 13:14, que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, os sodomitas. Mas eu faço a pergunta, eles merecem respeito? Merecem respeito. Agora, a prática deles, por eles serem homens, seres humanos, os quais devem ser respeitados, não deve ser confrontada? O pecado não deve ser confrontado? Aqui é uma luta contra o pecado e não contra o pecador. Deixo isso claro para que não haja maus entendidos, tá bom? Então, a nossa luta é contra a ideologia. Então, respeitamos as pessoas, mas não respeitamos dentro da Bíblia o que elas fazem contra Deus. Porque Deus não vai chegar e dizer, olha, eu te respeito, então eu não vou lançar você no fogo. Não. A Bíblia Sagrada não tem essa apresentação. A premissa da Bíblia é: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou o homem produz fruto bom para ser salvo, ou se ele produzir frutos maus, ele será lançado no fogo. E isso engloba, reúne, chama, une todas as classes de pecadores. Bem, para fundamentar
o argumento contrário, crítico, que rebater, né? O comentário dele, porque é um argumento onde ele diz que eu não respeitei as pessoas e que não posso chamar as igrejas de falsas. Mas está na Bíblia. Vamos ler primeiro 2 Pedro, capítulos 2 e versículo 1 e 2. Os falsos mestres. Veja, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aí aqui tem a referência, falsos instrutores, ensinadores, pastores, mestres, teólogos. Né? Isso aí está surgindo aí uma safra de teólogo que apoia fazer tatuagem, casamento homossexual, homens cristãos, mulheres fazerem academias para mostrar o corpo, cultuar o corpo. Tudo isso a igreja, a Bíblia reprova. É isso que acontece. Mas os falsos pastores, os falsos guias, os falsos mestres apoiam todo esse tipo de coisa, inclusive o divórcio, o casamento após o divórcio. Então eles surgirão falsos pastores, doutores, que introduzirão encobertamente, disfarçadamente, heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. O que é dissoluções? Dissoluções são práticas lasciviosas, sexuais, sensuais. Né? O que tem de pastor que não dá mais doutrina sobre usos e costumes de vestes, de comportamento, mulheres sensuais na igreja com roupas indecentes, se dizendo cristãs, postando fotos imorais, vestindo roupa que quer, mas ela tem um marido dela, mas a igreja não. A igreja quem manda é o pastor. Na igreja quem manda é o pastor. Se você não manda na mulher, ou se ela não se sujeita a você, isso é um problema real que afeta muitas famílias. Mas na igreja quem manda é o pastor. Deus não vai tomar conta, não vai chamar o marido a atenção. Vem cá, marido. Você deixou a sua mulher. Isso acontecerá no julgamento do lar. Agora, na igreja, Deus vai chamar o pastor. Porque você permitiu mulheres mal vestidas na minha igreja, na minha casa. Venha cá. Por que você permitiu? Por que não ensinou? Porque se ensinar e a pessoa não obedecer, é outra coisa. Mas se ensinou, se não ensinou e a pessoa usa, vai dizer o pastor não ensinou. O pastor não diz nada. Então tá aqui, ó. Muitos seguirão as suas práticas, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que acontece? Mulheres crentes andando de modo indecente, seguindo o modelo do mundo. E tá aí, como se vê. E pastores dizendo que a pessoa divorciada está tudo bem. Não está. É adultério, quem diz é a palavra de Deus. Bem, ainda 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, 2 e 3. Ou melhor, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. E o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é justamente a pessoa abandonar a fé. Entenda, gente, entenda. O abandono da fé, ele dá-se, não é do templo. Às vezes a pessoa está dentro do templo, louvando a Deus, entre aspas, louvando a Deus, cantando hinos, cantando voltando, como diz um amigo meu. Está cantando voltando na igreja, para não dizer hino, tá? E aí ele está desviado, ele não guarda a doutrina, não guarda a santidade, não guarda o compromisso, ele vai para a praia, ele vai para os shows do mundo, ele usa a linguagem do mundo, ele mente nos negócios, ele usa usura nos negócios, ele é uma pessoa não confiável, porque ele é um apóstata dentro da igreja e está assim, ó, nas igrejas evangélicas brasileiras. Então, o Espírito expressamente diz que muitos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrina de demônios. O que é uma doutrina de demônio? A doutrina de demônio é aquela falácia, aquele ensino que contraria o verdadeiro, ainda que pareça belo, ainda que pareça justo ou justificável, ainda que pareça bom, piedoso, mas por trás tem uma destruição que culminará na desgraça da vida humana. Por quê? Porque são doutrinas de demônios. Está na Bíblia. Pela hipocrisia de homens que falam, ensinam mentiras, né? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Qual mentira? O casamento de pessoas divorciadas não é adultério, isso é uma mentira. E por que ensinam isso? Porque às vezes a pessoa que quer uma resposta plausível, às vezes tem um trocado a mais, às vezes tem um chororô até verdadeiro ou fingido, eu não sei, ou está no estágio emocional de fraqueza, de singeleza, e não suporta ouvir a verdade. Aí o pastor se compunge, coitado, não quer magoar aquela pessoa e prefere passar um pano morno. Olha, a verdade é a verdade, ela precisa ser dita porque ela dói, mas ela sara, ela fere, mas ela vai curar o mal. Porque quando o médico vai com um bisturi, com a faca de operar, né, ele primeiramente purifica ela no fogo, na quintura, né, purifica ela com toda a sua totalidade, seu corpo, o corpo da faca é purificado com o fogo, com o calor, com álcool, com tudo, e depois ele vai lá no câncer, corta a carne. Se não fosse anestesia, o paciente não suportaria, ele vai lá, tira a ferida e tira para fora e põe um remédio. Assim é a verdade na vida do homem. Tem coisas que só a verdade é capaz de sarar, de curar. Então é isso. Tem na igreja brasileira, nas igrejas, homens hipócritas que falam mentiras, que ensinam doutrinas falsas, que ensinam um falso amor. Um pastor que ensina que ama um e outro não, tem assim. Nas igrejas hoje tem pastores que diz que crente tem inimigos, até processam membros da igreja. Olha, isso é muito sério. Mas vamos para o dicionário, porque não é muito fácil acusar. Chamar uma igreja de falsa. O que caracteriza uma igreja falsa? O que é uma coisa falsa? Uma coisa falsa é... Vamos para o dicionário. O que é falso? Falso, tá aqui, ó. Não verdadeiro. Contrário à verdade ou à realidade. Então, uma igreja falsa é uma igreja que não é verdadeira. Uma igreja que não é verdadeira, existe duas formas de interpretar isso. Um pastor pode ter dúbia intenção só do lucro, de sobrevivência, de ganhar dinheiro, e ele ser um falso pastor, e ele tá lá com alguns seguidores ou acompanhadores obreiros também falsos. Por baixo do pano ele tem outra realidade, mas ele ensina a palavra de Deus e alguém passa na rua e diz: eu creio nessa palavra e aceita Jesus. Aquela pessoa lá é verdadeira. E aquelas pessoas que seguem o exemplo desta também são verdadeiras. Mas a igreja em si, ela é o ensino, pelo ensino que se passa, ela pode ser rotulada como falsa. Por quê? Porque a palavra sendo verdadeira, alguém crendo, salva-se. Mas a intenção do líder em trazer encobertamente heresia de perdição vai fazer com que aquele organismo ali, aquela associação se torne um corpo falso. Como, irmão? De que modo? Vou lhe dizer agora. Quando Cristo não é o cabeça da igreja, aquela reunião de pessoas deixa de ser a igreja de Cristo e passa a ser um clube social. Um lugar onde as pessoas se reúnem para cantar hinos, tá? Para louvar, para cantar músicas, para
distrair a vida, para viver distrações do dia a dia, escapar dos problemas da vida, achando que é uma igreja. Não. A igreja de Deus verdadeira, ela é caracterizada pelo ensino verdadeiro. Então, se o ensino é verdadeiro e a intenção do pastor é verdadeira, a igreja é verdadeira. E se o ensino é verdadeiro, mas se o pastor não for, mesmo assim a igreja é verdadeira. E aí precisa muita cautela para discernir isso. Agora, falso é qualquer organismo, qualquer corpo, qualquer doutrina que contraria a verdade. Então tá aqui, ó, que contraria a realidade, em que há mentira, fingimento, falsidade, depoimento falso, falsificado, dissimulado, errado, inexato, desleal, hipócrita, falsos amigos, infundado, adulterado, suposto, aparente. Então tem hoje nas igrejas muitos ensinos, como esse que apoia o casamento de pessoas divorciadas. Existe a aprovação desse ensino falso, que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Você divorciou e casou de novo, é falso. E outra coisa, a gente chama de herege, tá aqui no dicionário. O que é um herege? Um herege não é termo deplorável ou depreciativo da pessoa, tá? Mas é um termo deplorável daquilo que a pessoa ensina. E aí sim, com muita cátedra, eu, em nome de Jesus e pela palavra de Deus, rotulo pela Bíblia e pelo dicionário que qualquer pessoa que ensina o casamento de pessoas divorciadas é herege, é falso e é errado. É antibíblico e Deus não aprova. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e o porta-voz é o irmão Ailton José de Lima. E se você se ofender e quiser vir a mim para me provar que estou equivocado, lhe recebo com o maior carinho, amor e respeito, e estou à disposição, como sempre estive. Herege, com H, tá, gente? Você que for aí procurar no dicionário, com H, herege. Disse do indivíduo que professa uma heresia, ou pessoa que professa ideias contrárias às geralmente admitidas. Pessoa que não pratica os deveres religiosos, ateu. Deveres religiosos, fidelidade no casamento, conservação do casamento. Eu não tive culpa, meu marido me traiu e foi embora. Tudo bem, ele é culpado de fazer com que a senhora sofra. E se a senhora casar ou o senhor casar, comete adultério. É isso que o heresia não mostra. Mas o ensinamento que diz que você pode casar em tais circunstâncias é heresia, é isso. E não é um termo ofensivo, é um termo nominativo, classificial, né? O classifical é uma classe, classificador, melhor dizendo, tá? Isso aqui é uma heresia, um ateu, uma heresia. Heresia é a doutrina, doutrina contrária aos dogmas da igreja. Ato ou efeito ofensiva à religião. Ato ou palavra ofensiva à religião, corrigindo aqui. Blasfêmia. Contrassenso. Absurdo. Disparate. Herese. Do latim. Heresiarca, chefe ou fundador de uma seita herética, herético, relativo à heresia, que encerra heresia. Herege é uma pessoa que defende o que está errado, e assim chamo, com muita humildade e prudência, de herege a qualquer pessoa que ensina uma doutrina que a Bíblia não apoia, seja pastor presidente, seja qualquer pessoa. A gente enviou um convite aí para Recife, esperamos 2 anos, aí ninguém veio, tudo bem. Vamos ouvir agora a verdade, rapaz. Vamos encher as internets, as redes sociais da verdade. Chega de ficar calado diante de tantos falsos pastores, mostrando que pessoas divorciadas podem se casar, que é normal. É mentira, rapaz. É mentira. Esses homens aí sabem chamar a pessoa de besta, de mané, de otário de gaiola, que nem teve pastor que me chamou. Otário de gaiola, cadê o respeito eclesial?
Cadê a prudência de um homem de Deus, rapaz? Você sabe chamar os outros de otário, mas você não sabe dizer a verdade bíblica, rapaz, que a mulher que deixar o marido e casar com outra, ela comete adultério, que o marido que deixar a sua esposa e casar com outra, comete adultério, rapaz. Você vai dar conta a Deus? É com você mesmo que eu tô falando, rapaz. É com o senhor que carrega nos ombros a responsabilidade de um pastor e mente para as pessoas. É com o senhor que eu estou me referindo. E com os senhores que faz o mesmo, rapaz. Deus vai chamar vocês à prestação de conta, rapaz. Bem como as autoridades do país que negam a verdade, que têm guiado os professores com poder político e aquisitivo, impedido os professores a disciplinar os nossos filhos nas escolas, tem inibido as autoridades dos pais, tirando o direito dos pais corrigir os filhos, de ensiná-los a trabalhar, criando uma geração de vagabundos, de preguiçosos, de malfazejos, delinquentes, como está aí no nosso país. Milhares de jovens sendo assassinados por causa das drogas, por causa da má educação que receberam dos pais, pois os pais do Brasil estão sem autoridade. Deus vai chamar esta nação à prestação de conta em breve, aguarde o que está sendo dito. Vocês vão saber quando chegar o castigo de Deus sobre esta nação. Ninguém viu nada ainda. Aí vem pastores heréticos. Não, ele não sabe o que está dizendo, não. Eu sei o que eu estou dizendo, rapaz. A gente leu, ó. Isso aqui atrás a gente leu, ó. A gente tem material para buscar. Eu tenho a preocupação de alguém pensar que a gente está buscando aqui, ó. Vangloriar. A gente não está se vangloriando aqui, não, ó. A gente tem alguma coisa para ler, para responder, ó. Graças a Deus a gente tem algum conteúdo para buscar a verdade, para dizer ao povo o que a gente pretende, o que a gente aprendeu com os livros e com a palavra de Deus e com a graça de Jesus Cristo. Teve um irmão que veio aqui na minha casa, eu vou lá, que eu quero saber se isso é um cenário ou se esses livros são do irmão Ailton mesmo. Porque muitos irmãos aqui na igreja em Pão de Açúcar, você mesmo, aí de Pão de Açúcar, membro, sabe me chamar de doido, sabe me chamar de ruim, sabe me chamar de herege, sabe me chamar de paquerador, de namorador, ou você pensa que Deus não fala comigo? Deus fala comigo, eu tenho coisas que eu disse ao pastor Orival, ó, em 2020, eu disse a ele, eu vou dizer aqui, porque chegou a oportunidade, eu disse, o senhor vai me colocar numa balança, o senhor vai ser tentado a seguir com a maioria, mas a espada estará na sua mão. Pronto, eu não disse mais nada, mas eu sei o que vai acontecer, e ele ainda não sabe, mas eu disse a ele, pergunta ele se ele não sabe, ou ele pensa que eu não sei. Aí o que acontece? As pessoas vêm aqui saber se era um cenário. Isso é livro, ó. É livro, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é livro, ó. Pronto, aqui, ó. Sedu completo. Sedu Sefarade. Ó. Sedu Sefarade. A gente é livro, são tudo livros. Ó, Sedu, livros, literaturas que custam mais caro do que ouro. Eu tô mostrando, não é para me vangloriar, porque quem me conhece sabe. Eu não preciso me vangloriar, não preciso me aparecer. Quem aparece em nossa vida é Jesus. Mas a gente recebe rótulo de doido, de besta, de mané, por aqueles que não conhecem a minha pessoa. Conhece de ouvir falar? Tira esse negócio da cabeça, rapaz. Tu convive com a pessoa primeiro. Tá que nem Maria vai com as outras, que ouve mal de uma pessoa e já assimila. Venha conversar comigo que a gente conversa. Assuntos diversos, o que você quiser. Agora o essencial é sobre o divórcio e o novo casamento. Bem, gente, herege é todo homem que prega uma heresia contrária à Bíblia Sagrada. A verdade é essa, doa quem doer, custa o que custar. Fica o esclarecimento, eu estou esperando a argumentação do nosso amigo presbítero da igreja, o irmão Paulo, meu amigo particular, a quem devo muito respeito a ele, tá? E sempre me respeitou demais, o irmão Paulo, meu amigo particular, é um dos poucos amigos, sempre como na casa dele com ele, é um dos poucos homens com quem me relaciono desse modo, com esse nível, tá? E tem minha confiança, meu carinho, meu respeito, minha amizade, é um homem pronto para tudo, ele é um homem pronto para tudo. Divergimos nessa área, como na soteriologia, e o discurso começa e continua. Oxalá se todos os pastores se movessem para a gente fazer uma discussão aqui épica. Já que não faz, vamos aturar irmão Ailton. Amém? Heraldo Costa está chegando aí. Compartilha na página, Heraldo. Compartilhemos. Obrigado, meu amigo.
Vamos compartilhar isso aí. Um forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Heraldo Costa. Deus continue abençoando, meu irmão. Vamos terminar a live aqui, tá bom? Compartilha aí as outras lives e vai ficar tudo bem. Um abraço a todos, no nome de Jesus. Terminando a live aqui, viu? Concluir.